E aí, fãs de MMA, o quadro de história finalmente está de volta e dessa vez vamos conhecer a trajetória do lutador mais popular de todos os tempos, o irlandês Conor McGregor. Vale ressaltar, no entanto, que esse vídeo foi feito em dezembro de 2020, um pouco antes de sua luta no UFC 257. Então, caso eu precise adicionar mais capítulos à história, eu vou fazer uma parte 2 desse vídeo. Então, sem mais delongas, vamos começar. Conor Anthony McGregor nasceu no dia 14 de julho de 1988, no bairro de Crumlin, localizado na cidade de Dublin, capital da Irlanda. Ele é o único filho homem de Tony e Margaret McGregor, que também tiveram as irmãs Erin e Alfie. Enquanto estudava na escola primária de Gaelscoil, Conor gostava de praticar futebol, mas seu interesse esportivo acabou sofrendo uma grande mudança, principalmente após ele começar a sofrer bullying. Por causa de sua baixa estatura, Conor era diversas vezes agredido por outros alunos na escola, e ele se via obrigado a carregar um peso de academia na mochila para poder se defender. Ele inclusive deixava em casa seus livros e cadernos, pois não cabiam na mochila junto com o peso. Cansado do bullying, aos 12 anos Conor começou a treinar boxe. Seu plano não era se vingar dos agressores, mas sim evitar futuros conflitos, fazê-los pensarem duas vezes antes de se meter com ele. O irlandês então ingressou na academia Crumlin Boxing Club, sob a tutela do treinador Phil Sutcliffe, e foi lá que sua paixão pelas artes marciais começou. Mas quando ele completou 17 anos de idade, a família McGregor se mudou para Lucan, uma outra região de Dublin, e como resultado, ele teve que sair da academia do Crumlin. Após a mudança, Tony, o seu pai, que já havia trabalhado em diversos empregos como taxista e auxiliar de hospital, fez com que Conor iniciasse um curso de encanador para que ele tivesse um emprego simples e honesto, assim como ele fez em sua vida. Conor atendeu às vontades do pai e passou um tempo trabalhando como encanador. Ele passava cerca de 12 horas por dia no trabalho. Mas chegou uma hora que ele percebeu que não era essa vida que ele queria, e assim ele foi até a sua família e anunciou que deixaria o trabalho para seguir carreira de lutador. Seu pai ficou furioso e até ofereceu 10 mil euros para Conor mudar de ideia e tentar fazer uma outra coisa. Pai e filho tiveram diversas discussões com o passar dos anos, mas Conor seguiu firme em seus planos de lutar. E com a ajuda de Tom Egan, que se tornaria o primeiro irlandês a competir no UFC, e sob a tutela do treinador John Kavanagh, com quem ele treina até os dias de hoje, Conor McGregor deu início definitivo em seus treinos para começar sua carreira como lutador de MMA. Ele primeiro competiu no MMA amador, no dia 17 de fevereiro de 2007, onde ele enfrentou o também irlandês Kieran Campbell. Conor venceu o combate por nocaute técnico no primeiro round, e em seguida ele começou a treinar na Straight Blast Gym, juntamente com John Kavanagh. No dia 9 de março de 2008, Conor McGregor fez sua estreia no MMA profissional, adotando o apelido de Notorious, ou Notório. Em seu primeiro combate, ele lutou contra o irlandês Gary Morris, no evento Cage of Truth. Aos 40 segundos do segundo round, McGregor conseguiu a vitória por nocaute e estreou com sucesso no MMA. Mas aí, em determinado momento, Conor frequentou uma festa onde conheceu uma moça chamada Dee Devlin, que não só viria a se tornar sua namorada, mas também sua maior fã e motivadora. Dee Devlin incentivava seu namorado em todos os quesitos e era a pessoa que mais acreditava em seus sonhos para o futuro. Em sua segunda luta profissional, McGregor enfrentou o belga Mo Taylor e conseguiu mais uma vitória por nocaute, agora no primeiro round. Tudo parecia estar indo bem na carreira de McGregor, mas na luta seguinte foi quando as coisas começaram a balançar.
No dia 28 de junho de 2008, quando fez sua estreia no peso-pena, Conor McGregor sofreu a primeira derrota de sua carreira. Ele foi finalizado em apenas 30 segundos pelo lituano Artemis Sitenkov, que conseguiu aplicar uma chave de joelho no irlandês. Após a luta, a situação financeira de McGregor começou a apertar, afinal ele só ganhava cerca de $80 por luta. As coisas complicaram ainda mais, principalmente depois que John Kavanagh descobriu que o irlandês estava roubando o dinheiro dele. McGregor então foi expulso da academia, mas logo seria chamado de volta. Isso porque sua mãe, Margaret McGregor, entrou em contato com John Kavanagh e conseguiu convencê-lo a dar uma segunda chance para o filho. Apesar de ter voltado à academia, a situação financeira ainda estava bem apertada, e foi aí que Dee Devlin finalmente entrou em cena. A fiel companheira de McGregor fazia de tudo para ajudá-lo a continuar sua jornada. Ela trabalhou horas extras para pagar seus treinos, preparava sua comida conforme a dieta e sempre estava lá nos piores momentos para ajudar seu namorado. Com toda certeza, Dee Devlin foi a responsável por manter a carreira de McGregor viva, e ela nem pedia nada em troca. Ela fazia isso por puro amor e confiança em seu namorado. Com a ajuda de Dee Devlin, a carreira de McGregor conseguiu sobreviver. Ele venceu mais 2 lutas em sequência por nocaute no primeiro round e foi chamado para competir no Cage Warriors, um importante evento de MMA europeu. Em um dos vídeos gravados antes de sua estreia, McGregor fez uma ousada previsão para o seu futuro. My name is Conor McGregor and I live in Lucan. I'm an up-and-coming fighter and without a doubt you will see me on the UFC in the near future. Without a doubt. Infelizmente, McGregor acabou sendo derrotado em sua estreia no Cage Warriors quando foi finalizado pelo irlandês Joe Duffy, que conseguiu encerrar a luta em apenas 40 segundos do primeiro round. Mas após conseguir vencer 4 lutas seguidas por nocaute, incluindo uma vitória em apenas 4 segundos, o irlandês conseguiu uma segunda chance no Cage Warriors. E dessa vez ele chegou a disputar o cinturão da organização contra o campeão peso-pena Dave Hill. E no dia 2 de junho de 2012, Conor McGregor finalizou o inglês Dave Hill no segundo round e conquistou o título peso-pena do Cage Warriors, o primeiro cinturão de sua carreira. Mas o Notorious não estava satisfeito e fez um ousado desafio. Ele disse que se tornaria o primeiro lutador da história do Cage Warriors a conquistar 2 cinturões de 2 categorias de peso diferentes ao mesmo tempo. E para isso, ele desafiou o campeão peso leve Ivan Buttinger. No dia 31 de dezembro de 2012, no Cage Warriors 51, Conor McGregor nocauteou Buttinger no primeiro round e se tornou o primeiro duplo campeão da história do Cage Warriors. E novamente, ele fez uma ousada previsão para o futuro. Ele disse que faria esse mesmo feito dentro do UFC. E falando em UFC, o presidente Dana White, que já estava de olho no irlandês, ficou ainda mais interessado depois da conquista desse segundo título, e após um encontro entre os dois, com direito até a um rolê de Ferrari, Conor McGregor foi oficialmente contratado pelo UFC. Sua estreia ocorreu no segundo evento do UFC, sediado na Suécia. Ele enfrentaria o americano Marcos Brimage, na categoria dos penas. Logo antes da luta, o irlandês chamou bastante atenção pela sua postura provocadora e bastante confiante. Ele parecia ter o poder de entrar na mente de seu adversário. Outra coisa bastante surpreendente foi o apoio da fervorosa torcida irlandesa presente, que tomou conta da arena para apoiar o seu atleta. E no octógono, McGregor impressionou ainda mais, pois conseguiu nocautear Brimage em apenas 1 minuto de luta. A vitória ainda garantiu um bônus de nocaute da noite, resultando em mais $60 mil em sua conta. Em sequência, ele enfrentou o jovem Max Holloway, que viria a se tornar campeão da categoria muitos anos depois. Pela primeira vez na carreira, McGregor foi levado a uma decisão dos juízes, onde acabou vencendo por unanimidade.
mas a luta teve suas consequências. Ela acabou agravando uma lesão que McGregor tinha no joelho e resultou em uma ruptura total do ligamento cruzado anterior. Essa lesão fez com que Conor ficasse fora do octógono por quase um ano, o que foi um banho de água fria para o UFC, que estava pronto para promover a nova estrela. Mas quando ele voltou à ativa, ele voltou com tudo. Isso porque o UFC marcou um evento em Dublin, capital da Irlanda, e o evento principal seria uma luta entre Conor McGregor e o brasileiro Diego Brandão. Os torcedores irlandeses invadiram a arena. Os ingressos ficaram esgotados em questão de horas. E com o apoio da torcida local presente, McGregor nocauteou Diego Brandão no primeiro round, conquistando mais um bônus de performance e mais uma vez cumprindo a sua previsão antes da luta. Em seguida, Conor McGregor foi escalado para enfrentar o quinto colocado do ranking peso-pena, o americano Dustin Poirier. O irlandês, como sempre, não pegou leve nas provocações e acabou dando início a uma certa rivalidade entre os dois. O próprio Poirier confessou que nunca sentiu tanta raiva e desprezo por um lutador quanto ele sentia por McGregor. Dustin thinks it's all talk, but when he wakes up with his nose plastered on the other side of his face, he's gonna know it's not all talk. O duelo foi marcado como coevento do UFC 178 e o clima tenso entre os dois lutadores acabou chamando mais atenção dos fãs do que a própria luta principal. Além disso, 10% dos tickets vendidos na arena vieram de irlandeses. Antes da luta, McGregor previu que derrubaria Poirier ainda no primeiro round. E no coevento do UFC 178, Conor McGregor cumpriu mais uma vez a sua previsão e nocauteou Dustin Poirier em apenas 1 minuto e 46 segundos do primeiro round, o que acabou lhe rendendo mais um bônus de performance da noite. Após a luta, McGregor estava dentro do top 5 da divisão e começou a direcionar seus ataques verbais ao campeão da categoria, José Aldo Júnior. O brasileiro era o primeiro e único campeão da categoria. Ele estava invicto há mais de 10 anos e já tinha praticamente limpado todos os principais nomes da divisão. Sua próxima luta seria no UFC 179, no Rio de Janeiro. E para ficar de olho em seu próximo alvo, o Notorious viajou até o Rio de Janeiro e se sentou na primeira fila para assistir a luta. O campeão, por sua vez, enfrentou o primeiro colocado do ranking, Chad Mendes, e venceu uma batalha épica por decisão dos juízes, defendendo seu cinturão pela 7ª vez consecutiva. Após a vitória, Aldo devolveu as provocações de McGregor. Agora, como eu tava falando com o Dedé, o Renato tá completo. Tem o Rei, tem o Príncipe, e agora surgiu o bobo da corte aí que tá falando muito. E então parecia que estava tudo pronto para os dois se enfrentarem. McGregor só precisaria vencer o seu próximo desafio, o 11º colocado do ranking, Danny Silver. A luta estava marcada para janeiro de 2015, e Aldo repetiu o feito de seu rival e foi até Boston para assistir de perto seu possível próximo oponente. E sem muitas dificuldades, o irlandês nocauteou Danny Silver no segundo round, e logo após a vitória, ele pulou a grade do octógono e foi em direção a José Aldo, berrando bem na sua cara. E agora já não tinha mais jeito, o duelo entre Aldo e McGregor já era o assunto mais comentado no mundo do MMA, e pouco tempo após o UFC Boston, estava marcado o UFC 189, que teria como luta principal José Aldo contra Conor McGregor, no dia 11 de julho de 2015. E como a expectativa para a luta já estava nas alturas, foi marcada uma turnê mundial para promover o evento. Durante meses, Aldo e McGregor viajaram ao redor do mundo e o campeão foi vítima das provocações impiedosas do irlandês, que até chegou a roubar o seu cinturão quando eles chegaram a Dublin, que é a cidade natal do McGregor. A expectativa para a luta, que já estava nas alturas, agora atravessou o céu. A turnê mundial foi um completo sucesso, mas infelizmente, faltando apenas 2 semanas para o evento, José Aldo sofreu uma lesão na costela e teve que ser retirado do combate.
O UFC então escalou Chad Mendes como substituto de Aldo, e para manter o duelo como luta principal da noite, foi definido que o combate seria pelo cinturão interino da divisão. E apesar de faltar apenas 2 semanas para o combate, o clima entre McGregor e Mendes não demorou muito para esquentar. O irlandês já começou seus ataques, afirmando que Aldo fugiu da luta, mas que não se importaria em bater no anão nível B, que seria o Chad Mendes, pois ele já se via como campeão legítimo da categoria. O Mac Místico ainda voltou com suas previsões e queria fazer uma aposta milionária com Dana White, que iria nocautear Chad Mendes aos 4 minutos do segundo round. Apesar da ausência de Aldo, o UFC 189 ainda era um sucesso, e como já virou costume, a arena do MGM foi completamente invadida por irlandeses. E após 7 anos desde sua entrevista no Cage Warriors, e depois de ter praticamente superado a falência, lá estava Conor McGregor, dentro do octógono, realizando um de seus maiores sonhos e previsões, disputando um cinturão do UFC. E na plateia estavam presentes seus pais, que no início foram contra o sonho do filho, mas estavam lá para dar total apoio. E ao lado deles estava Dee Devlin, a namorada de McGregor, que salvou a sua carreira no pior momento possível. Todos estavam lá para ver esse sonho se tornar realidade. O primeiro round começou com o irlandês partindo para cima, jogando vários golpes na barriga e provocando o americano. Mas rapidamente, Mendes começou a pôr em prática sua maior força e também a maior fraqueza de McGregor, que era a luta de chão. McGregor foi quedado diversas vezes e duramente castigado durante o primeiro round, e uma cotovelada do Mendes chegou a abrir seu supercílio. Ao final do round, apesar do sangramento, McGregor manteve sua postura confiante. O segundo round começa e McGregor volta a acertar golpes pesados na cabeça e na linha de cintura de Mendes. Mas rapidamente ele voltou a ser quedado, para o terror de sua família, que estava assistindo a luta bem intensa. Parecia que McGregor não conseguia escapar da pegada do americano, que começava a aplicar duros golpes no ground and pound. Só que na reta final do segundo round, Mendes tentou aplicar um estrangulamento para finalizar o irlandês. McGregor conseguiu escapar e aproveitou a brecha para conseguir se levantar. Últimos segundos do round, Mendes estava cansado como consequência dos golpes que levou na barriga. McGregor aproveitou e partiu para cima com golpes pesados, e faltando 10 segundos para acabar o round, ele acertou sua mão esquerda em cheio no queixo de Mendes, que desabou no chão. Aos 4 minutos e 57 segundos do segundo round, Conor McGregor nocauteou Chad Mendes e se tornou o novo campeão interino peso-pena do UFC. Mas é claro que esse não era o fim. O verdadeiro campeão da categoria ainda era o José Aldo, portanto, deveria haver um duelo para unificar os títulos da divisão e definir quem é o campeão incontestável da categoria. Mas de qualquer forma, o cinturão de McGregor fez sua popularidade disparar ainda mais. Ele era o nome mais popular e mais comentado em todas as mídias do esporte, e o UFC 189 foi um dos maiores sucessos de pay-per-view da história do UFC. E agora a expectativa para a luta contra José Aldo ficou ainda maior, pois agora seria um duelo entre 2 campeões. Aproveitando o embalo, McGregor ainda foi chamado pelo UFC para ser o técnico da 22ª edição do reality show The Ultimate Fighter, que também contou com o americano Uriah Faber. E com a presença do irlandês, o programa quebrou recordes e atingiu o seu maior índice de audiência em toda a sua história. E durante um episódio, José Aldo apareceu de surpresa na casa do Tuf e os dois se encararam mais uma vez e acabaram confirmando a nova data para o confronto, dia 12 de dezembro de 2015, no UFC 194. Foi marcada então uma coletiva de imprensa com todos os atletas que lutariam no segundo semestre de 2015. Aldo e McGregor também estavam presentes, e o Notorious aproveitou e disparou suas armas para todos os lados,
principalmente nos atletas da divisão dos leves, e praticamente, durante a coletiva, descartou José Aldo como se o já tivesse vencido, mas ele ainda chegou a mencionar sua previsão para a luta, que iria nocautear o campeão no primeiro round. Aldo saiu mais cedo da coletiva de imprensa, pois tinha que ir a um casamento, e os dois então tiveram uma última encarada antes de dezembro. Finalmente, na semana da luta, o clima continuava tenso, mas se por um lado McGregor parecia confiante e calmo para o confronto, Aldo aparentava justamente o contrário. Ele parecia estar sentindo toda a pressão e todas as provocações que ele sofreu durante o ano inteiro. De janeiro até dezembro de 2015, Conor McGregor assombrou sua mente até a chegada desse momento, alimentando a raiva e induzindo-o ao erro. Era uma pressão que ele jamais sentiu em sua carreira. Mas a questão era, será que José Aldo cairia nessa armadilha mental posta por McGregor? E para a infelicidade do campeão, a resposta foi sim. Conor relaxed and smiling. Oh no! Just doing that! Em apenas 13 segundos do primeiro round, 10 anos de invencibilidade se acabaram. José Aldo, o primeiro e único campeão peso-pena, o primeiro no ranking peso por peso do mundo, foi derrotado. Conor McGregor era o novo campeão incontestável da categoria até 66 quilos. E agora também o detentor do nocaute mais rápido em lutas valendo o cinturão do UFC. McGregor não só acertou o resultado, mas também previu como o faria. Em um vídeo do vestiário antes da luta, é possível ver o irlandês treinando o mesmo movimento. O UFC 194 foi um sucesso absoluto. Na época, ele foi o segundo maior evento da história do UFC, e o reinado de McGregor como lutador mais popular e mais rentável da história do esporte estava apenas começando. Como Aldo havia sido campeão por muitos e muitos anos, o mais justo seria que houvesse uma revanche imediata entre os dois, mas não foi isso que aconteceu. McGregor estava focado em colocar em prática o seu sonho, que era se tornar o primeiro campeão de duas categorias ao mesmo tempo no UFC. Então seu próximo alvo era o campeão peso leve, Rafael dos Anjos, que tinha acabado de defender seu cinturão pela primeira vez contra Donald Cerrone. O problema era que Dana White, no passado, ele era bem restrito quanto a campeões de categorias diferentes se enfrentarem. Inclusive, o próprio José Aldo pediu para fazer o mesmo contra Anthony Pettis, que era o campeão dos leves na época, mas Dana White não permitiu. Mas por incrível que pareça, o presidente do UFC deu sinal verde para as vontades de McGregor e agendou o combate contra Rafael dos Anjos para o dia 6 de março de 2016. Mas infelizmente, a luta teve que ser cancelada. Isso porque o brasileiro sofreu uma lesão no pé e ficou incapacitado de lutar. O UFC então precisava de um substituto, e não demorou muito para achá-lo, pois alguns meses atrás ele já havia pedido uma luta contra o McGregor, e esse alguém foi Nate Diaz. Só tinha um problema, Diaz não teria tempo suficiente para cortar o peso para a divisão de 70 quilos, então ele propôs que o duelo fosse realizado nos meio-médios, divisão até 77 quilos, duas categorias acima do peso-pena, onde McGregor foi campeão. E mesmo sendo uma categoria bem acima da sua e sem valer o cinturão, o irlandês aceitou enfrentar Nate Diaz em março. McGregor, como sempre, já começou soltando suas farpas, mas encontrou uma figura diferente das outras. Nate Diaz não levava desaforo para casa e rebatia o campeão sempre que podia, dando início a uma rivalidade entre os dois. Para tentar compensar a diferença de estatura, McGregor ganhou mais massa muscular e nem precisou fazer o corte de peso para a luta. O duelo seria de 5 rounds e não valeria o título, apesar de McGregor continuar sendo campeão dos penas. No primeiro round, apesar da desvantagem de envergadura, McGregor acertou golpes potentes no rosto de Diaz, mas para sua surpresa, o americano continuava de pé. Conor seguiu desferindo diversos golpes com extrema potência, deixando o rosto de Diaz desfigurado e completamente ensanguentado, mas de alguma forma, ele continuava de pé. No segundo round, McGregor continuou com a mesma pressão, mas logo começou a desacelerar,
Enquanto isso, o rosto de Diaz estava completamente coberto de sangue, mas ele continuava indo para cima. Aproveitando o cansaço do irlandês, Diaz desferiu um jab direto no queixo. McGregor balançou e começou a recuar. Diaz aproveitou e partiu para cima, desferindo dezenas de golpes. Cansado e atordoado, McGregor se joga nas pernas de Diaz, tentando uma queda. Diaz se defende, consegue ficar na montada e volta a atacar. McGregor começa a ficar sem opções e acaba se virando para tentar escapar, mas acabou sendo pego no mata-leão do americano. E sem escapatória, ele bateu em desistência. E assim, Nate Diaz venceu Conor McGregor por finalização no segundo round. Pela primeira vez desde 2010 e pela primeira vez no UFC, Conor McGregor havia sido derrotado, dando um fim em seus planos de se tornar duplo campeão. Na entrevista pós-luta, o irlandês parabenizou Diaz e afirmou que subestimou a resistência do americano. E por causa do aumento de sua massa muscular para a luta nessa categoria de peso, McGregor disse que não soube dosar o seu gás de maneira eficaz. O duelo entre Diaz e McGregor no UFC 196 não só foi um sucesso, mas também foi o maior pay-per-view da história do UFC até então. Mas agora, o esperado era que McGregor voltasse para o peso-pena e defendesse seu cinturão. Mas ele tinha outros planos. Agora seu foco era vingar a derrota para Diaz e pediu que fosse realizada uma revanche nas mesmas condições da primeira luta, ou seja, novamente nos meio-médios. E como a primeira luta foi um sucesso, o UFC marcou a revanche como luta principal do histórico UFC 200, no dia 9 de julho de 2016. Só que diferente dos outros eventos em que participou, McGregor não compareceu a nenhum compromisso de mídia para promover o UFC 200. Dana White ficou furioso e decidiu cancelar a revanche. E como resposta, Conor McGregor foi ao Twitter e anunciou a sua chocante aposentadoria. Dana White entendeu o recado e entrou em contato para acertar as coisas, e dessa forma, a revanche entre Diaz e McGregor foi remarcada para o UFC 202, no dia 20 de agosto de 2016. Enquanto isso, José Aldo venceu Frank Edgar e conquistou o título interino dos penas, ficando no aguardo para a unificação dos títulos da divisão contra o McGregor. E falando no irlandês, ele fez um investimento pesado em seus treinos para a revanche, gastando cerca de $300 mil na preparação. E como não poderia ser diferente, a rivalidade entre os dois estava a todo vapor, resultando até em agressões. Finalmente, na noite da luta, Conor veio com uma estratégia diferente. Ele apostou bastante nos chutes baixos e desperdiçou menos energia, focando mais na precisão e menos na potência. Em determinado momento, McGregor levou Diaz à lona, mas percebeu que o americano ainda estava dentro da luta e resolveu não se arriscar no chão. Após vencer o primeiro round, McGregor voltou para o segundo e levou Diaz à lona mais 2 vezes, e parecia que dessa vez a luta estava indo completamente a seu favor. Mas na reta final do round, Diaz partiu para cima e começou a crescer, desferindo vários golpes no clinch. E ao soar do gongo, o maior terror voltou à tona. McGregor estava se cansando. O terceiro round começa e Diaz estava a todo vapor, e nos minutos finais ele encurralou McGregor na grade e começou a desferir dezenas e mais dezenas de golpes, e parecia que a luta ia acabar ali por nocaute técnico, mas o irlandês conseguiu sobreviver até o soar do gongo. O quarto round foi acirrado. McGregor voltou a soltar vários chutes na perna e desferiu várias cotoveladas em Diaz. Quinto e último round, o irlandês estava esgotado, o que acabou dando a vantagem para Diaz. E após 25 minutos de uma batalha sangrenta, os dois lutadores vão para a decisão dos juízes. E no final, Conor McGregor foi declarado vencedor por decisão majoritária dos juízes, enfim concluindo sua vingança. Depois de tantos chutes aplicados, o Notorious deixou a arena de muletas, e o UFC 202 foi um sucesso gigantesco e quebrou o recorde de maior pay-per-view da história do UFC, superando a primeira luta entre os dois. Mais uma vez era esperado que McGregor voltasse para sua categoria para defender o cinturão dos penas pelo menos uma vez. Só que novamente,
ele tinha outros planos. Ele voltou a pensar na sua missão de conquistar o segundo título na categoria dos leves, cujo campeão agora era o americano Ed Alvarez, que nocauteou Rafael dos Anjos. Nessa época, o UFC havia sido liberado para sediar lutas em Nova York, o único estado americano que ainda não havia abrido as portas para o MMA. E para comemorar, o UFC marcou seu primeiro evento no Madison Square Garden, a lendária arena na cidade de Nova York. E para garantir que o evento fosse um sucesso, foi marcado o combate entre Conor McGregor e Ed Alvarez pelo cinturão peso leve do UFC. Infelizmente, McGregor acabou furando a fila do russo Khabib Nurmagomedov, que deveria enfrentar Alvarez pelo título, mas acabou sendo jogado para trás. Mais para frente, voltaremos a falar sobre ele. A caminho da arena, certamente Conor McGregor sentiu aquela sensação de déjà vu. Lá estava ele, o campeão dos penas, em direção ao cage para enfrentar o campeão dos leves, com a missão de fazer história e se tornar o primeiro a segurar 2 títulos ao mesmo tempo. A diferença é que não era mais um conhecido evento europeu, mas sim o UFC, no maior evento do ano, na frente do mundo inteiro. Muitos poderiam se sentir abalados ou nervosos com o momento, só que McGregor estava confiante, tranquilo e pronto para cumprir sua missão, diferente de Alvarez, que parecia estar bastante pressionado pelas provocações e por todo o momento desse espetáculo. No primeiro round, o Notorious deu um show e, aplicando golpes precisos, ele levou Alvarez à lona 3 vezes, vencendo o início da luta com bastante folga. Já no segundo round, completamente abalado, Alvarez foi vítima de uma sequência cirúrgica do irlandês, que finalmente encerrou o combate e fez história. Conor McGregor é o novo campeão peso leve do UFC, o primeiro e único a conquistar 2 títulos simultaneamente, repetindo o feito do Cage Warriors, só que agora no mais alto nível do esporte, o UFC. Mas então surge a pergunta: e agora? O que ele vai fazer em seguida? Defender os 2 cinturões? Ou será que existe algo ainda maior para McGregor ir atrás e conquistar? A resposta era sim. Existia sim algo maior, porém fora do UFC e fora do MMA. Após o UFC 205, McGregor abdicou o cinturão peso-pena e revelou que Dee Devlin daria à luz a seu primeiro filho e que ele tiraria uma licença paternidade, digamos assim, para acompanhar o nascimento. Só que ao mesmo tempo, ele deu início às negociações de sua próxima luta, que não seria no UFC e nem no MMA, mas sim uma luta de boxe contra um dos maiores pugilistas de todos os tempos, o americano Floyd Mayweather, que nunca havia sido derrotado nas 49 lutas em que competiu. E para surpresa dos fãs mais antigos, Dana White se mostrou a favor da ideia, apesar de ter sido extremamente restrito a realizar esse tipo de combate entre lutadores do UFC e do boxe. Inclusive, o próprio Anderson Silva e o Roy Jones Jr. estavam prontos para se enfrentar em um determinado tempo atrás, mas Dana White impediu que a luta acontecesse por questões contratuais. Mas acontece que o UFC 205 em Nova York, onde McGregor conquistou o segundo título, foi o 3º maior pay-per-view da história do UFC, ou seja, 4 dos 5 maiores eventos da organização foram encabeçados por Conor McGregor, o que certamente deve ter influenciado a cabeça de Dana White para promover esse confronto entre 2 esportes. E com a ajuda de Dana White nas negociações, estava marcado para o dia 26 de agosto de 2017, Mayweather vs McGregor. E nesse verdadeiro crossover entre boxe e MMA, ficou definido o seguinte: primeiro, seria um duelo oficial de boxe, portanto sem chutes, cotoveladas, quedas e qualquer outro tipo de golpe que só exista no MMA. Todos eles estavam fora de cogitação. Segundo, as luvas seriam de 8 onças, que são menores do que as luvas convencionais de boxe, mas que poderiam resultar em mais poder de nocaute e facilitaria a transição de McGregor, que está acostumado com as luvas de 4 onças do MMA. Apesar de parecer uma vantagem, foi o próprio Mayweather quem sugeriu e aprovou essa mudança. Terceiro,
A luta seria no peso super meio médio, categoria até 69,8 kg, e teria 12 rounds de 3 minutos de duração, ou seja, a mesma duração de uma luta valendo um título do boxe. E por último, como era a mesma duração de uma luta valendo cinturão, nada mais justo do que pôr um cinturão em jogo, e assim foi criado o Money Belt, o cinturão simbólico de $1 milhão que seria entregue ao vencedor do combate. Para promover a luta, foi realizada uma turnê mundial entre os dois atletas, a oportunidade perfeita para McGregor soltar a língua em cima do ex-campeão de boxe. Só que McGregor acabou se encontrando em uma situação inédita, pois não adiantava o quanto ele tentava, não era possível entrar na cabeça de Mayweather, que parecia possuir uma verdadeira barreira mental. E como se isso não bastasse, parecia que o feitiço se voltou contra o feiticeiro, pois a cada encontro, McGregor parecia cada vez mais frustrado com o trash talk do americano. Pela primeira vez em sua carreira, McGregor era a vítima. Na balança, McGregor cravou os 69,3 quilos, enquanto Mayweather ficou um pouco mais leve, pesando 67,8. E finalmente, na madrugada do dia 26 de agosto, Mayweather e McGregor estavam cara a cara no ringue. No início da luta, McGregor partiu para cima e se tornou o agressor da luta, desferindo vários golpes em Mayweather, que focava mais em se proteger. Foi no primeiro round que McGregor acertou seu melhor golpe, um upper de esquerda no queixo. Até o quarto round, a luta se manteve nesse ritmo, mas a partir do quinto round, a maré começou a mudar. Enquanto McGregor parecia cada vez mais cansado, Mayweather deixava a defesa de lado e partia para o ataque. Agora ele era o agressor. Chegando no nono round, o irlandês estava completamente esgotado e recebendo diversos golpes na cabeça. Por muito pouco, ele não caiu. Mas no round seguinte, não demorou muito para Mayweather continuar o massacre e finalizar a luta por nocaute técnico no 10º round. Vitória de Floyd Mayweather, que atingiu o cartel perfeito de 50 vitórias e nenhuma derrota. Apesar da derrota, levando em conta que era sua primeira luta de boxe e a 50ª de Mayweather, até que o irlandês se saiu muito bem e venceu alguns rounds. Mas o melhor de tudo foi o pagamento. Conor McGregor recebeu $150 milhões por sua luta contra Mayweather, isso somando a bolsa e as vendas de pay-per-view. E por falar nisso, o duelo foi o segundo maior pay-per-view da história dos esportes de combate. Após receber essa quantia milionária, McGregor ficou um tempo afastado do MMA e começou a investir em negócios paralelos, mas ele ainda era o campeão peso leve do UFC. Nesse meio tempo, ele também se envolveu em confusões, como por exemplo quando ele foi assistir a luta de seu parceiro no Bellator e invadiu o cage para comemorar com ele. Mas quando pediram para ele se retirar, ele agrediu o árbitro Mark Goddard e ainda chegou a dar um tapa em um membro da comissão. Após várias tentativas de fazer com que McGregor defendesse seu cinturão, o UFC finalmente o destituiu de seu título e agendou uma luta entre o russo Khabib Nurmagomedov e o americano Al Iaquinta, no UFC 223, para definir quem seria o novo campeão do peso leve. Mas na semana da luta, Khabib se envolveu em uma briga com Artem Lobov, o melhor amigo e parceiro de treinos de Conor McGregor. O irlandês ficou furioso e foi até a arena no Brooklyn, junto com Lobov e pelo menos mais 20 pessoas. O grupo foi direto para o ônibus, que estava transportando Khabib e os outros atletas do UFC 223. E em um ataque de fúria, ele arremessou um carrinho dolly nas janelas do ônibus. Khabib não foi atingido, mas outros lutadores foram e tiveram suas lutas canceladas. Após o ataque, McGregor e sua gangue fugiram do local, mas não demorou muito para a polícia chegar em seu hotel e levá-lo sob custódia. E assim, Conor McGregor foi preso. Na noite do UFC 223, Khabib Nurmagomedov dominou Al Iaquinta e se tornou o novo campeão peso leve do UFC. E agora, com todo aquele caos da semana da luta, só o que se falava era em uma eventual luta entre Khabib e McGregor, principalmente porque McGregor foi destituído de seu título, ou seja, ele não o perdeu dentro do octógono. Após pagar uma fiança de $50 mil, o irlandês foi liberado pela polícia,
e meses depois estava marcado o UFC 229, Khabib vs McGregor. E como não poderia ser diferente, o Notorious não segurou a língua e pegou pesado nas provocações. McGregor xingou a família, a esposa, a religião, os pais e o país de Khabib, que apesar de tudo, se manteve calmo durante o encontro entre os dois. Essa seria uma luta complicada para o irlandês. Khabib Nurmagomedov era o campeão que nunca havia sido derrotado, nunca sangrou e nem sequer perdeu um round em sua carreira. Além disso, sua maior força era a luta no chão, que era também a maior fraqueza de McGregor. Após vencer o primeiro round, Khabib começou o segundo, desferindo um potente overhand em Conor, que sofreu o primeiro knockdown de sua carreira. O russo aproveitou o momento e arremessou o irlandês no chão e começou a massacrar no ground and pound. McGregor conseguiu sobreviver à tempestade e seguiu para o terceiro round. E nesse round, Khabib arriscou mais a luta em pé, talvez para esgotar o restante de energia que sobrava no irlandês, e assim, Conor levou a vantagem e pela primeira vez em sua carreira, Khabib Nurmagomedov havia perdido um round. Já no quarto round, Conor parecia bastante desgastado. Khabib aproveitou e conseguiu levar para baixo com mais facilidade e avançar as posições. Finalmente, o russo pegou as costas e começou o estrangulamento, deixando McGregor sem opções a não ser apagar ou bater em desistência. E assim, Khabib Nurmagomedov venceu Conor McGregor e defendeu seu cinturão pela primeira vez. Transtornado pelo momento, Khabib disparou contra o seu oponente no chão, só que ao mesmo tempo, o treinador de jiu-jitsu de McGregor, Dillon Danis, estava do lado de fora do octógono e começou a mandar xingamentos e provocações para o russo. Em um ataque de fúria, Khabib subiu a cerca do octógono e pulou em cima de Dillon Danis e toda a equipe de McGregor. Uma confusão generalizada entre a equipe de Khabib e McGregor começou, mas depois de um tempo, a situação foi contida e ambos os lutadores foram escoltados para fora da arena. Após a luta, os dois lutadores receberam uma multa e foram suspensos. Khabib teve que pagar $500 mil e 9 meses de suspensão, enquanto McGregor pagou 50 mil e 6 meses de suspensão. O duelo entre os dois quebrou o recorde de maior venda de pay-per-views da história do UFC, atingindo a marca de 2,4 milhões de pacotes vendidos. Após o evento, Conor McGregor começou a fazer campanha para que ele recebesse uma revanche imediata contra o russo. Mas por causa de seu curto retrospecto no peso leve, o UFC não concedeu a luta. Em resposta, Conor McGregor anunciou pela segunda vez a sua suposta aposentadoria e ficou fora do octógono pelo resto de 2018 e todo o ano de 2019. Nesse meio tempo, o irlandês se envolveu em diversos crimes e polêmicas, como por exemplo, ser acusado de engravidar uma mulher na Irlanda, roubar o celular de um fã e quebrá-lo no chão, socar um idoso em um bar e ainda houveram acusações de assédio sexual. Finalmente, no final de 2019, Conor McGregor anunciou seu retorno ao octógono para o dia 18 de janeiro de 2020 e logo o UFC confirmou que seria contra o americano Donald Cowboy Cerrone. Curiosamente, essa luta não aconteceria nos leves, mas sim nos meio-médios, muito provavelmente para que ambos os atletas tivessem mais facilidade no corte de peso. Nos eventos promocionais e coletivos de imprensa, Conor McGregor surpreendeu, pois ele adotou uma postura completamente diferente. Ao invés das provocações, o irlandês se mostrou respeitoso e cordial com seu oponente, elogiando suas lutas e suas conquistas. Mas quando chegaram ao octógono, a paz acabou. O irlandês começou agressivo e disparou um direto de esquerda potente. Cerrone desviou e foi para o clinch. E foi aí que Conor McGregor deu uma inovada, pois ele começou a golpear com o ombro, acertando em cheio o rosto. Com o nariz avariado, Cerrone recua e McGregor acerta um chute certeiro na cabeça do cowboy e parte para o ataque, desferindo vários golpes no rosto do americano. Finalmente, o árbitro interrompe e em uma das suas melhores performances da carreira, Conor McGregor nocauteia Donald Cerrone em apenas 40 segundos do primeiro round. E pessoal, o restante da história eu vou deixar para uma parte 2, esse vídeo aqui já tá bem longo, mas de qualquer forma espero que vocês tenham gostado. Eu sei que eu me atrasei um pouquinho para postar, mas finalmente está aqui.
E agora eu vou abrir uma enquete no canal para que vocês decidam qual vai ser o próximo lutador que vai aparecer no quadro de histórias. É só ir lá na aba comunidade do meu canal e votar lá na enquete. E é isso aí, pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aí seu like e se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. Peço também para você me seguir no Instagram, que lá tem notícias e conteúdos diários sobre MMA, então segue lá no Instagram para se manter atualizado no mundo das lutas. E é isso aí, pessoal, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.